A greve dos bancários, iniciada hoje, tem adesão da categoria em 25 estados e no Distrito Federal. O balanço é do Comando Nacional dos Bancários. Bancos públicos e privados amanheceram com faixas anunciando a paralisação. Na cidade de São Paulo, a greve foi parcial neste primeiro dia. Os bancários querem 12,8% de reajuste salarial. As instituições oferecem 8%. A Federação dos Bancos alerta que os prazos de pagamento de contas estão mantidos e que os clientes devem procurar meios como internet e telefone para quitar os débitos. 30 professores da Rede Estadual de Educação de Minas Gerais se acorrentaram dentro do plenário da Assembleia Legislativa. A categoria está em greve há 112 dias e a Justiça já determinou a volta ao trabalho. Os manifestantes dizem que só saem de lá quando o governo aprovar o piso de R$ 1.587 para os professores. No Mato Grosso do Sul, 60 alunos da Escola Municipal Iracema Maria Vicente, em Campo Grande, foram hospitalizados depois de comer a merenda, feita de arroz, feijão, ovo e salsicha. Alguns estudantes chegaram a desmaiar, como mostram essas imagens de um cinegrafista amador. A cantina foi lacrada e vai passar por inspeção. Uma onça parda apareceu hoje dentro de um condomínio de casas em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. O animal foi parar no alto de uma árvore depois de escapar de um incêndio florestal. Veterinários conseguiram sedar a onça, que passará por exames antes de ser libertada na mata. A Semana Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos começou em São Paulo com campanhas de conscientização promovidas por hospitais da cidade. É que o número de doadores neste ano está menor que o esperado. No ano passado foram realizados no país 21 mil transplantes. Hoje, Andréa comemora uma vida nova com um bebê nos braços. Mas durante 11 anos passou por hemodiálise à espera de um transplante de rins. Tudo tem o seu tempo certo, né? Graças a Deus eu aguentei esperar, porque tem muitos que não conseguem, né? Só na lista de espera por um transplante de rins estão 43 mil brasileiros. Podem doar pessoas que tiveram morte encefálica, ou seja, aquelas em que o cérebro parou de funcionar por um acidente ou um tumor, por exemplo. A autorização tem que ser dada pela família. O indivíduo que faz uma doação de órgãos, ele tem condições de beneficiar 12, 15 receptores. Em 2013, o Brasil teve 893 doadores de órgãos. Em 2010, 1.896. Só no estado de São Paulo, o número aumentou 200% em 7 anos. E mesmo assim, precisa crescer mais. Precisa existir um investimento em qualidade de doador também. O tratamento que é dado a esse doente, nesse período, determina a melhor ou pior qualidade de órgãos ofertados. Para incentivar as doações, campanhas de conscientização acontecem em vários hospitais. Só no estado de São Paulo foram 603 doações este ano, 5% a menos do que no mesmo período do ano passado. Uma delas salvou a vida de Éder, que ganhou um fígado novo. Você praticamente está acabado para a vida. De repente, você ressurge. Muito bom. Saldiva, eu me perdi aqui, desculpa, gente. O brasileiro é generoso? Ele é doador? O brasileiro é um doador. E por que esses números caem? O que acontece? Em torno de 50% a 60% das pessoas que são abordadas doam um órgão. Então, essa queda de 7%, nós temos que considerar que foi de 2011, ela ocorreu num ano que de 2010 teve quase 18% de aumento, quer dizer, é uma flutuação. Mas eu acho que dava para fazer melhor. O nível de doação em São Paulo é nível europeu, 22 doadores por 1 milhão de habitantes. E a gente faz mais ou menos 53% dos transplantes de todo o país que vem fazer transplante em São Paulo. O que está faltando é identificar os doadores. Tem muitos doadores potenciais que ficam em hospitais de menor porte e que você simplesmente perde. Uhum. Quer dizer, você não chega nem a pedir para a família que possa doar o órgão ou não. Quer dizer, tinha que ter gente mais preparada, é isso que você está falando? Então, acho que está uma proposta agora que está correndo que qualquer hospital
acima de 80 leitos, tem que ter uma pessoa especializada em abordar a família, identificar o indivíduo com morte cerebral, impedir que ele deteriore a função dos vários órgãos, porque a morte cerebral leva a uma deterioração progressiva dos órgãos, e saiba abordar a família numa condição digna. Agora, essa abordagem, numa condição digna, como você está falando, passa pela religiosidade. Porque existe uma questão, ou várias, sei lá, religiões que as pessoas acham que deve preservar o corpo. Mas, ou não, Pondé? Não, nesse caso, sendo o Brasil um país com a maior parte da população de influência cristã, não chega a ser um problema. Não chega. Não. A questão religiosa, às vezes, pode ser simplesmente má informação, um medo, às vezes, bobo, uma falta de pessoal capacitado para conduzir o processo lá na hora. O aspecto religioso no Brasil, com relação a isso especificamente, por conta da matriz católica, grosso modo, não chega a ser um problema. Sabe, Poli, a morte, o doador é um indivíduo geralmente jovem, que tem uma morte ou inesperada por um acidente ou por um acidente cerebral, vascular cerebral. Essa morte inesperada leva uma dor muito grande. E às vezes o transplante, a doação de órgão, é uma forma de você dar sentido a essa tragédia. Então, sabendo conversar, dá para fazer. O problema é que a gente não capta todos os órgãos que a gente pode. Quer dizer, tem que ter gente mais acolhedora ali. Só para encerrar esse assunto, que a gente precisa ir para o intervalo, a gente pode arriscar dizer que entre as profissões aí os motoqueiros são os maiores doadores? Ah, sim. Hoje nós temos hoje uma média de 2 doadores por dia na cidade de São Paulo, só na cidade de São Paulo. Mas de motoqueiros? De motoqueiros. Doadores em potencial, né? Ou doadores em potencial. Então, essa é uma tragédia, né? A seguir, começa o julgamento do médico de Michael Jackson. A promotoria quer a condenação dele, acusado de dopar e provocar a morte do rei do pop.